Vamos resolver o grupo 6 do exame da segunda fase 2017. Considere uma mistura gasosa constituída por 76,5% em massa nitrogênio N2 e por 23,5% em massa de oxigênio O2. Na figura 5 está representado um gráfico do volume V ocupado por um gás ideal, como é o caso da mistura gasosa considerada, em função da quantidade N de gás a 20 graus Celsius e a uma atmosfera. Portanto, podemos ver que o volume ocupado pelo gás é diretamente proporcional à quantidade de gás. 1.1. Qual é o significado físico do declive da reta representada? Então vamos lá ver o que é que o declive desta reta representa. Ora, o declive é a variação da variável V, volume, sobre a variação da variável quantidade N. Portanto, é igual ao volume ocupado pelo gás a dividir pela quantidade de gás que ocupa esse volume. E nós sabemos que existe uma grandeza, que é o volume molar de um gás, que é exatamente igual ao volume ocupado por um gás ideal sobre a quantidade de moléculas ou de átomos desse gás, que ocupam esse volume. E, portanto, significa que o declive desta reta é igual ao volume molar de um gás à temperatura de 20 graus Celsius e uma atmosfera. O declive da reta é o volume molar de um gás à temperatura de 20 graus Celsius e à pressão de uma atmosfera. 2. Ou 1.2. Calcula a massa volúmica da mistura gasosa a 20 graus Celsius e a uma atmosfera. Ora, então queremos calcular a massa volúmica desta mistura gasosa. Sabemos que a massa volúmica desta mistura gasosa é igual à massa sobre o volume que essa massa de mistura ocupa. O que é que nós conhecemos sobre esta mistura gasosa? Conhecemos o volume molar de um gás a estas condições de pressão e temperatura a partir do declive da reta e também sabemos que esta mistura gasosa é constituída por 76,5% de nitrogênio e 23,5% de oxigênio, estas percentagens em massa. Ora, então eu vou pegar numa massa que me dê jeito, por exemplo, 100 gramas, já que eu tenho as percentagens em massa, vou pegar em 100 gramas desta mistura gasosa. E, portanto, a massa que vou utilizar aqui no cálculo da massa volúmica vai ser 100 gramas. Podia utilizar outra massa qualquer, só tinha que ter a certeza que o volume correspondente a esta massa fosse o volume correto, que correspondia à massa que eu escolhia. Portanto, a massa que eu vou escolher vai ser 100 gramas de mistura, porque com a percentagem em massa de nitrogênio na mistura é 76,5%, eu posso dizer que em 100 gramas de mistura vou ter 76,5% de gramas de nitrogênio e vou ter 23,5 gramas de dioxigênio. Vou converter esta massa de N2 e esta massa de O2 para quantidade, vou somar as duas quantidades para ter a quantidade total do gás da mistura e depois vou ver a que volume é que corresponde esta quantidade, para poder então calcular a massa volúmica. Ora, então vou calcular a quantidade de
N2 corresponde a 76,5 gramas de N2. Isto é igual à massa de N2 a dividir pela massa molar do N2. A massa molar do N2 é 2 vezes a massa atómica relativa do nitrogênio, que é 14,01. Portanto, isto ia dar uma quantidade de 2,73 mol de N2. Enquanto que a quantidade de oxigênio que nós temos em 100 gramas de mistura é igual à massa de O2 sobre a massa molar do O2, ou seja, é igual a 23,5 gramas a dividir por 2 vezes a massa atómica relativa do oxigênio, que é 16. E, portanto, isto vai ser igual a 0,734 mol de O2, o que significa que a quantidade de moléculas que nós temos na mistura com uma massa de 100 gramas, uma amostra de massa de 100 gramas de mistura, vai ter que ser igual à quantidade de moléculas de nitrogênio mais a quantidade de moléculas de dioxigênio, ou seja, vai ser igual a 2,73 mais 0,734, que vai dar 3,46 moles de moléculas. Agora, temos que saber a que volume de mistura é que corresponde esta quantidade de moléculas de gases da mistura. E assim já podemos calcular a massa volúmica. Para nós vermos a que volume é que corresponde esta quantidade, podíamos ir ao gráfico que nos dá no enunciado, localizar onde é que estão 3,46 moles de moléculas. Ora, de 3 para 4 vão 5 divisões, 1 a dividir por 5 dá 0,2, significa que a menor divisão é 0,2 e, portanto, 3,46, 3,20, 3,40, vou arredondar para 3,5 e, portanto, fica aqui mais ou menos a meio desta divisão. E a meio desta divisão vai calhar aqui neste tracinho de volume. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 divisões, vai 20. 20 a dividir por 5 vai 4, ou seja, temos 84 decímetros cúbicos. Portanto, podemos ver que, por uma quantidade de aproximadamente 3,5 moles de moléculas, o volume a considerar são 84 decímetros cúbicos de volume de mistura. Portanto, 3,46 moles de moléculas corresponde a 84 decímetros cúbicos. E, portanto, depois dividíamos 100 gramas por 84 e tínhamos a massa volúmica. Outra forma de nós convertermos esta quantidade de moles de moléculas de gases para volume ocupado. Calculávamos o volume molar pelo declive, porque nós sabemos que o declive desta reta é igual ao volume molar, portanto, tirávamos aqui 2 pontos desta reta, podemos pôr. E sabíamos que o declive era calculado desta forma. Então, podíamos escolher, por exemplo, este ponto muito jeitoso. Portanto, este ponto tem um volume de 120 decímetros cúbicos, que corresponde a uma quantidade de 5 mol. E vamos já escolher aqui outro ponto que nos dê jeito, pode ser este ponto aqui. E este ponto corresponde a um volume de 1,5
corresponde um volume de ora, aqui está, corresponde a um volume de 96 decímetros cúbicos e uma quantidade de 4 mol. Ora, então, o volume molar é 24 decímetros cúbicos por mol. Ora, conhecendo o volume molar, nós sabemos que o volume molar é igual ao volume ocupado pela mistura, a dividir pela quantidade de moléculas de gás da mistura e, portanto, o nosso volume vai ser igual ao volume molar vezes a quantidade que nós calculamos, 3,46 mol, ou seja, iria ser igual a 24 vezes 3,46. E tínhamos aqui outra forma de calcular o volume da mistura para o nosso cálculo da massa volúmica. Portanto, que dá 83,04. Tinha que dar igual ou muito próximo do volume calculado pela leitura direta do gráfico. Vamos utilizar 83 decímetros cúbicos para o nosso volume. E a massa já vimos, então, que pegamos numa amostra de 100 gramas de massa e, portanto, a nossa massa volúmica seria 1,2 gramas por decímetro cúbico. Tínhamos calculado aqui a massa volúmica desta mistura. Vamos passar para a 2. Uma amostra pura de 100 gramas de N2 conterá no total cerca de não sei quantos átomos. Ora, então nós temos uma massa de N2 de 100 gramas. Vamos calcular a quantidade de moléculas a que correspondem a massa de 100 gramas. A quantidade de moléculas de N2 a que corresponde a 100 gramas é igual à massa a dividir pela massa molar do N2, que é 2 vezes a massa atómica relativa do nitrogênio. E, portanto, isto ficava igual a 3,57 mol de moléculas. E nós podemos ver que uma molécula de N2 tem 2 átomos de nitrogênio, o que significa que é uma mol de moléculas de N2, nós vamos ter 2 mols de átomos de nitrogênio. Logo, a quantidade de átomos de nitrogênio que existe em 3,57 mols de moléculas de N2 vai ter que ser igual a 2 vezes 3,57, que vai dar 7,14 mols de átomos de nitrogênio. Como nós queremos saber o número de átomos, nós sabemos que o número de átomos de nitrogênio é dado pela quantidade de átomos vezes o número de Avogadro, que é o número de átomos que existe numa mol de átomos de nitrogênio. E isto vai ser 4,3 vezes 10 elevado a 24 átomos de nitrogênio. É o número de átomos de nitrogênio que existem em 100 gramas de N2. Portanto, tinha que ser a opção C. Vamos passar para o exercício 3. O nitrogênio N2 e o oxigênio O2 reagem entre si a temperaturas elevadas, formando-se óxido de nitrogênio, NO, uma substância poluente. A reação de formação do NO pode ser traduzida por este equilíbrio químico. Nesta reação, o agente redutor é,
Ora, o agente redutor tem que ser o reagente que sofre oxidação, que se oxida. Como ele se oxida, ele provoca a redução do outro reagente, logo ele é o agente redutor. Então vamos já ver quem é que se oxida. Se é o nitrogênio ou se é o oxigênio que se oxida. Para isso vamos investigar aqui os números de oxidação do elemento nitrogênio e do elemento oxigênio nesta reação. Ora, o número de oxidação do nitrogênio quando está sob a forma de N2, de molécula N2, é 0. É uma substância elementar. Tal como o número de oxidação do oxigênio quando se encontra sob a forma de molécula O2, também é uma substância elementar e por isso é 0. Agora, o número de oxidação do oxigênio quando ele está na molécula NO, como não se encontra sob a forma de nenhum peróxido, nem uma substância elementar, significa que o número de oxidação do oxigênio nesta molécula é menos 2. E como a soma do número de oxidação do oxigênio com o número de oxidação do nitrogênio tem que dar 0, porque isto é uma molécula, tem carga neutra, tem carga nula, significa que o número de oxidação do nitrogênio aqui em NO tem que ser mais 2. Ora, o reagente que se oxida, que sofre oxidação, tem que ser o reagente que tem o elemento cujo número de oxidação aumenta. E nós podemos ver que o elemento que tem o número de oxidação que aumenta é o nitrogênio, porque passa de 0 para mais 2. Logo, o N2 oxida-se, cede eletrões, sofre oxidação, logo o agente redutor é o N2, porque ele perde os seus eletrões, mas quem é que vai receber os eletrões? É o O2, causando a redução do O2. Logo, o N2 é o agente redutor. Sendo a variação do número de oxidação do átomo de nitrogênio mais 2, passa de 0 para mais 2, logo a variação é mais 2. Portanto, a opção correta tinha que ser a opção A.